Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e aqui nesse canal nós falamos sobre magia, ocultismo e espiritualidade. E nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da história da Quimbanda, como se originou tudo isso aí, beleza? Então é aí depois da vinheta. Salve galera, tudo bom com vocês? Se vocês estão aí procurando um caminho iniciático, se vocês gostam do tema Quimbanda e querem se iniciar aí num terreiro de Quimbanda, num templo de Quimbanda, querem seguir um caminho aí no culto aos poderosos mortos, a Exu e a Pombagira, e de repente até se tornar um sacerdote, experimente aí assinar o clube de canais aqui do YouTube, tá? O link vai estar na descrição, mas você pode assinar é, aí através do botão Seja Membro, tá? Que você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos que eu falo sobre o tema e você vai poder me conhecer pessoalmente, visitar aqui o templo e se você realmente quiser seguir um caminho aí dentro desse culto aí que é tão gratificante, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a história da Quimbanda, vou falar aí sobre questões aí da formação do culto mesmo, lá de trás, desde o Brasil colonial, tá, até os dias de hoje. Então, é, fica aqui comigo até o final, que tem muitas informações interessantes e informações históricas, beleza? Mas antes aí, dá um curta, compartilha aí para fortalecer o nosso trabalho aí, que é muito importante aí a contribuição de vocês para eu tocar esse projeto em frente. O Brasil é uma terra formada por muitas etnias e é onde rolou uma fusão sociocultural, onde várias raças se misturaram, formando novos credos e cultos, onde os ameríndios, os africanos e os europeus deixaram a rigidez de suas formações primárias e deram vazão ao novo, ao desconhecido e ao desbravador. É uma região que é abençoada e ao mesmo tempo é amaldiçoada. Ela foi a terra fértil que capacitou a formação de uma corrente evolutiva de tamanha grandeza que deixou marcas no mundo inteiro, que nós conhecemos como Quimbanda. Existem duas grafias para Quimbanda, né? A Quimbanda com K e a Quimbanda com Q. Na verdade, é a mesma palavra, tá? Entretanto, o curso histórico fez com que cada uma delas assumisse um caminho e uma identidade própria. Então, a Quimbanda com K é uma palavra de origem africana. Ela é mais precisamente da língua Kibundo, Banto, né? Que significa sacerdote da arte de curar. Possivelmente, essa expressão seja a junção de Ki mas Banda, né? Sob tal prisma, o Quimbanda ele era o alto sacerdote curandeiro e conselheiro que evocava e invocava espíritos para sanar os problemas carnais e espirituais dos membros de sua tribo. A palavra Quimbanda com K, ela é similar à palavra Niganga, também de origem banta, entretanto de outro dialeto, né? O dialeto Kikongo. O curandeiro das ervas que carrega a sabedoria e o conhecimento, ou sacerdote que consegue comunicar-se com o outro mundo. Ambas as palavras, elas simbolizam o sacerdote curandeiro, o fitoterapeuta, o conselheiro, o interventor, aquele que se comunica com os espíritos em prol do seu vilarejo, seu povo e todos os que o procuram. A Quimbanda, ela se confunde com a própria religião dos Bantu, que era praticada em parte de Angola e que veio para o Brasil. Tá? Ainda hoje,
existe um processo de renascimento da quimbanda em Angola, tá? E também na Europa, porque muitos angolanos foram para a Europa. Então eles estão tentando aí reativar as raízes da quimbanda com K. E assim como outros cultos afros, essa quimbanda ela veio para o Brasil através do processo escravagista. Então, ao longo dos séculos XV e XVI, Portugal exerceu um forte domínio em alguns locais da costa africana através de feitorias e pelo meio desses pontos iniciou o seu obscuro comércio, né, que a gente conhece tão bem. Como a escravidão ela já era prática existente na própria cultura africana, então não foram os europeus que inventaram a escravidão, né? Os próprios negros, os próprios residentes do território africano, eles já praticavam a quimbanda, tá? Mas foram os conquistadores portugueses que viram um potencial econômico nessa prática, né? Foram eles aí que colocaram as bases da escravidão como a gente conhece hoje, como está no imaginário coletivo mundial. Então, apesar de a escravidão ser uma prática rotineira ali naquelas terras, o comércio realmente foi uma coisa que veio dos europeus, tá? Visando lucro. Então, a escravidão visando lucro, ela veio dos europeus, né? Então, o negro ele entrou na Europa, eh, da Europa ele foi para as Ilhas Caribenhas e, consequentemente, veio para o Brasil, tá? Os escravos que eram capturados na África eram prisioneiros de guerra, feiticeiros, assassinos, adúlteros, ou simplesmente pessoas de nações diferentes que eram escravizadas e depois eram comercializadas, né? Esses indivíduos eles eram trocados pelos chefes tribais aí como uma espécie de penhora de dívidas, tá? Mas quando os europeus viram essa prática, eles viram que tinha um potencial econômico e se utilizaram disso. E criaram toda a indústria escravocrata que a gente conhece tão bem e que formou o nosso país. Então existiam vários grupos de negros que foram escravizados, né, de seres humanos que foram escravizados. Então haviam aqueles que eram mais pacíficos, que entendiam e aceitavam bem, não sei se essa é a palavra, mas eles entendiam a dinâmica da escravatura, né? Então, quando eles eram capturados, eles sabiam, né, o que os aguardava, tá? Porém, existiam aquelas nações que eram mais intolerantes com esse processo e então houveram vários grupos de escravos com dinâmicas diferentes em relação à escravatura, tá? O negro que apontou aqui em terras brasileiras trouxe com eles vários sacerdotes, né? Então vieram os mulogis, os indocs, né? Que é o mais próximo que a gente tem de feiticeiros, que eles tinham uma fama até mesmo entre a cultura negra, né? E eles eram diferentes dos quimbandas, tá? Eles não eram sacerdotes de cura e equilíbrio, eles eram feiticeiros, é, necromantes, às vezes eles eram mercenários que atuavam, faziam feitiçarias aí para qualquer um que pagasse bem. Então eles eram temidos, até pelo próprio povo negro, tá? Então, o Mulogi, por exemplo, segundo o dicionário Kibum do português, ele significa algo como feiticeiro, condutor das forças ocultas maléficas. Então, a gente tem que entender que na formação da quimbanda brasileira, tanto os quimbandas influenciaram, que eram esses sacerdotes de cura, como os mulogis,
né? Todos eles formaram um enredo aí que mais tarde formou a Quimbanda. O povo africano que veio para solo brasileiro, ele teve um árduo processo de adaptação. Houveram milhares de escravos de dezenas de nações diferentes, tá? E como eu disse, cada um tinha um temperamento em relação a esse processo dos quais eles foram vítimas. E para alguns, inclusive a condição de escravo, para algum desses povos, era totalmente novo. Né? Pelo menos a escravidão nesses moldes aqui que os portugueses impuseram a todo esse regime aí que é vergonhoso na história humana, né? E alguns deles, obviamente, se revoltaram contra todos esses processos e acabaram aí fugindo dos cativeiros e acabaram entrando mata dentro e formando o que a gente conhece como quilombos, né? Outros não tiveram tanta sorte, mesmo revoltados, eles acabaram aí tendo que se acostumar, digamos assim, também não é uma palavra apropriada, mas eles tiveram que se acostumar com a escravidão e esses acabaram camuflando aí as suas crenças, sincretizando suas crenças com a cultura dominante, que era predominantemente cristã e europeia. Tá? Apesar de terem vindo judeus, terem vindo muçulmanos, especialmente muçulmanos já convertidos ali na África, negros que eram convertidos ao islamismo, mas os cristãos, nosso país ele foi completamente colonizado por cristãos, né? E a influência, até mesmo a influência protestante, no início da colonização, ela não era tão forte assim como foi aí em outros países da América, tá? Então a gente tem que entender que todo cenário que proporcionou a formação da Quimbanda, ele tem todo esse enredo histórico, tá? Então é um enredo que envolve aí revolta, envolve aceitação parcial e envolve aceitação completa, tá? Quando eu digo isso, alguns vão achar aí essas palavras meio estranhas, né? Mas a gente tem que entender que isso é todo um processo didático, né? Logicamente, ninguém gosta, ninguém gostou, obviamente, da condição de escravo, tá? Mas alguns não tinham tantos recursos para lutar contra isso, né? A gente tem que entender que o poderio aí europeu era muito superior, poderio armamentista e tal, era muito superior. Então era muito difícil você ter uma revolta dos escravos que desse algum resultado efetivo, tá? Não só pelo poderio militar dos europeus que era melhor, mas também todo o processo de escravatura ele foi arquitetado para minar pessoas que tivessem condições mesmo intelectuais de lutar contra isso. Então a gente tem que entender que é um processo que demorou séculos e um processo aí até de lavagem cerebral, né? Um processo aí complexo de se entender, tá? E esse vídeo ele nem almeja explicar isso, né? Existem muitos bons historiadores, inclusive negros, que fazem um trabalho muito bacana tentando explicar esse processo escravagista, não só do ponto de vista europeu, como a gente aprende na escola, mas também do ponto de vista dos africanos, tá? Mas isso a gente deixa aí para uma outra ocasião, né? Então, por exemplo, né, o Verger, né, que escreveu o famoso livro aí Orixás, né, Deuses e Yorubás na África e no Novo Mundo, ele coloca a seguinte frase, né, as convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas, quando de sua chegada ao Novo Mundo,
onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação de sua alma e deveriam curar-se da doutrina dos seus mestres. Então perceba que houve um processo de conversão forçada, houve um processo de manipulação mental em cima dessas pessoas. Houve todo um trabalho maquiavélico de se renegar suas raízes e suas culturas, isso durante muitos séculos. Né? Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi um processo que vem durando até os dias de hoje. Tá? Então vamos aí se focar nessas pessoas que tiveram uma aceitação parcial aí. E também aos que se revoltaram completamente contra esse sistema, porque foram esses aí que deram as bases para a formação da Quimbanda. Tá? Como o Brasil colônia ele era uma terra de grandes dimensões e distante do reino de Portugal, a vigilância da igreja ela não foi tão intensa quanto era na Europa. Isso deu margem para um desapego aos costumes cristãos e ao fortalecimento do sincretismo entre os povos. Tá? O negro africano ele entrou em terras brasileiras e passou e encontrou ali um povo que também tinha passado por árdua perseguição, que eram os povos indígenas do Brasil. Né? Na verdade, assim, os índios também tiveram várias fases do contato com os portugueses. Tá? Então existiam diversas etnias, diversos povos indígenas, e cada um deles se relacionou à sua maneira com Portugal e com os colonizadores. Tá? Então houveram indígenas que tiveram um bom relacionamento, especialmente aí nos primeiros 100 anos da colonização. Já outros eram totalmente hostis à invasão portuguesa e outros eram totalmente indiferentes. Então existiam também diferentes relações e diferentes interpretações entre os próprios povos indígenas, tá bom? E assim, Portugal só conseguiu êxito na colonização do Brasil porque houveram povos indígenas que colaboraram com isso, tá? Porque não era fácil colonizar o Brasil naquela época. Né? Os portugueses não entendiam a dinâmica do Brasil, não entendiam a própria natureza, a geografia do Brasil, não sabiam onde tinha comida, onde tinha água, o que era comestível, o que não era, não sabia qual ervas usar aí medicinalmente. Então, eles só adquiriram esse conhecimento por conta dos indígenas, tá? Então, assim, houveram várias fases desse relacionamento, fases onde o relacionamento entre Portugal e os povos indígenas era relativamente pacífico, e existiram fases onde isso não foi tão pacífico assim, foi uma guerra e uma luta. Sem contar, né, que os portugueses trouxeram aí doenças às quais o organismo indígena não estava preparado. Né? Então, muitos dos povos indígenas daquela época foram dizimados aí por doenças e pragas vindas da Europa. Tá? Mas houveram sim indígenas que conseguiram se adaptar bem a essa relação Brasil-Portugal, né? Colônia portuguesa e Portugal, porque na verdade ainda não era Brasil. Tá? E eles conseguiram se adaptar, inclusive, à própria cultura portuguesa. Então, hoje é comum que descendentes de indígenas tenham perdido totalmente as raízes indígenas por causa da miscigenação que rolou entre europeus e indígenas logo no início do descobrimento. Tá? Então, pode ser que você tenha o sangue indígena aí e nem saiba. Tá? Então, o negro, quando esses negros que se revoltaram e que fugiam aí das senzalas e vão formando os quilombos, né, eles acabaram também contando com a ajuda de alguns desses povos indígenas.
tá? Eles também tiveram um processo de adaptação, né? Na verdade, existiram várias fases e também vários processos onde às vezes os negros eram inimigos dos índios, às vezes eles colaboravam e às vezes eram indiferentes. E existiram muitas vilas ali no Brasil colonial que foram miscigenadas logo no início. Então, vilas onde moravam índios, negros e portugueses convivendo aí em uma certa, uma relativa paz, tá? Uma relativa colaboração, né? Então houveram essas vilas eram especialmente formadas aí pelos pairas portugueses, né? Pelas pessoas que eram discriminadas até pela própria cultura da onde vieram, e essas pessoas conseguiram se relacionar bem com os negros e com os índios. Então havia também esse processo de harmonização em algumas vilas. Mas na maioria do país houve que a gente conhece bem, né? Portugal mandando e flagelando tanto os povos negros quanto os povos indígenas, né? Essa foi a dinâmica da colonização, tá? Mas eu tenho que falar que também existiram esses processos mais pacíficos, para vocês entenderem que a Quimbanda ela é um resultado aí de um processo longo de história e que entra esses vários contextos históricos para a formação do culto de Quimbanda, tá? E ali os negros eles encontraram semelhanças entre o que eles faziam e os pajés, por exemplo, né, que exerciam a mesma atividade dos quimbandas, né? Eram praticamente aí é, a mesma profissão, digamos assim, adaptada a culturas diferentes, mas os negros reconheceram isso. E também houveram padres aí que renegaram a igreja e que, ao invés de querer catequizar tanto os negros quanto os índios, procuraram um caminho de aprender com eles. Tá? Então, tudo isso formou o que hoje a gente conhece como Quimbanda brasileira, ou Quimbanda com Q. Tá? É lógico que isso não se formou logo no início da colonização. Na verdade, a palavra quimbanda, usada tal qual a gente usa hoje, é até relativamente moderno, né? Final do século XIX, início do século XX, tá? Mas é importante que vocês compreendam todo esse leque histórico, né? A gente sabe que os jesuítas, por exemplo, eles foram os primeiros sacerdotes aí, católicos a se relacionar com os índios, né? Foram eles também que se relacionaram e procuraram conversar, dialogar com a cultura negra, tá? Então aí já começou a miscigenação, já começou o sincretismo, tá? Em algumas horas esse sincretismo era feito de uma forma pacífica, mas na maioria das vezes ou ele era imposto ou ele era adotado como meio de camuflagem, tá? Então a gente tem que entender que são mais de 500 anos de história, onde aconteceu várias vezes esse processo. Então a Quimbanda é impossível você rastrear uma origem, uma data específica onde a Quimbanda se firmou no Brasil. Ela foi surgindo vários movimentos que poderiam ser a gênese, poderiam ser a semente da Quimbanda em vários tempos, em várias épocas, inclusive no início da colonização e depois até os anos de 1888, aí que começou esse processo de modernização dessas práticas, que no final culminou aí com a Quimbanda, aí no século XIX, início do século XX, tá? Então, assim, a gente sabe que os jesuítas, como um todo, como uma organização, eles combatiam as práticas nativas, né? Apesar de, como eu disse, ter indivíduos isolados que tentaram compreender essas práticas, né? Então houveram sacerdotes cristãos que tentaram compreender essa prática. A maioria, eles como instituição, eram completamente contrário a essas práticas. Então eles acreditavam que nudismo era pecado, então a maneira como os índios
se vestiam, né, se vestiam entre aspas, era pecado para eles. A poligamia, que é uma prática recorrente na cultura indígena, era pecado. As próprias práticas religiosas dos índios era pecado, né? O canibalismo, então, nem se fala. E houveram índios que eram canibais, né? Na verdade, a prática do canibalismo é, só foi completamente suplantada num período histórico muito curto, né? Muito recente, na verdade, porque é, até século passado ainda existiam índios aí que praticavam essa prática, né? Mas também houve esse lado onde os padres documentaram a cultura indígena e por isso a gente consegue resgatar um pouco de como era o estilo de vida dos índios naquela época, né? Então a gente tem que entender, como eu sempre coloco, que houve várias fases. E todo esse caldeirão aí fez com que surgisse a Quimbanda, né? Um período histórico muito extenso, tá? É, então a gente sabe que a escravidão dos negros, a escravidão dos índios, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, com sua própria omissão, ela permitiu, né, ela deu aí o tom da formação da Quimbanda, né? Esses três grupos aí foram essenciais para que se estruturasse práticas espirituais, práticas culturais e práticas religiosas que depois foram organizadas dentro do culto da Quimbanda, né? Então, teve todo o lado negativo? Teve, mas foi também o lado negativo que proporcionou que a Quimbanda assumisse essa característica que tem hoje, até mesmo para se contrapor à cultura dos colonizadores, tá? Então, todo o processo aí de rebeldia contra o sistema escravocrata, ele foi aí absorvido por vários indivíduos e por grupos isolados, e essa absorção fez com que surgisse a Quimbanda, tá? Por enquanto, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Que ficou extenso, mas se vocês curtiram aí esse enfoque mais histórico aí sobre a Quimbanda, deixa um comentário, deixa um like, pode deixar até o dislike aí, porque também ajuda. Compartilha, que a gente fala mais sobre esse assunto, porque no próximo vídeo sobre esse tema eu posso entrar aí na questão do diabo, né? O diabo, onde que o diabo entra nessa história toda, né? Que é uma história bem interessante aí, tá? Então deixa o like aí, curta, compartilha. Não esqueça aí, se você quiser praticar a Quimbanda, se você quiser entrar para o culto da Quimbanda, quiser entrar para um templo de Quimbanda, quiser se iniciar e seguir um caminho aí aonde futuramente você poderá exercer o sacerdócio da Quimbanda, entre no nosso grupo, no nosso clube de membros aí no canal do YouTube, que eu vou fazer vídeos exclusivos sobre esse tema, e vocês podem vir aqui no templo para a gente trocar uma ideia, se vocês quiserem seguir mesmo esse caminho. Então tem toda a possibilidade, tá bom? Então eu aconselho que todos aqueles que queiram seguir um caminho iniciático nessa prática entrem aí para o clube de membros, porque é a primeira fase do processo aí de seleção dos novos membros aí da nossa corrente. Então fiquem com o Exu, né, com as pombagiras, e tenham aí uma boa semana. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.